Vamos abrir a palavra de Deus. Livro do profeta Amós. Amós capítulo 6. Aliás, Amós capítulo 7. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Bondoso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer porque temos em nossas mãos a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Que as orientações deste livro de Deus possa enriquecer a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Que aquela palavra que será revelada a nós nesta manhã, vinda através do Espírito Santo de Deus, ela possa encontrar um lugar muito especial no coração de cada um dos teus filhos que aqui estão. Abençoa no Senhor o estudo da tua palavra e que o Senhor possa esquadrinhar o coração daqueles que aqui estão, porque cada um de nós viemos aqui para te adorar, mas trazemos as nossas inquietações. Por isso, Pai, sonda o coração de cada um dos teus filhos e possamos nesse momento nos acalmar diante do Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Amós capítulo 6, 7. Amós capítulo 7, vamos ler a partir do versículo de número 7. Amós 7, 7 diz assim: mostrou-me também isto. É assim que está na tua Bíblia? Pronto, então estamos no mesmo versículo. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. E tinha o que na mão, irmãos? Um prumo. Quantos dos irmãos aqui conhecem um prumo aí? Quantos conhecem um prumo? Irmãos, essa igreja não poderia ter sido levantada sem um prumo. Senão ela já estaria no chão, não é? Precisa do prumo, não é? Era isso que o texto está dizendo que Deus tinha nas mãos. Não é? Um prumo. E o verso 8 diz assim: e o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que porei um prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e serão destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de quem, irmãos? Jeroboão. Jeroboão era o governador do norte de Israel. Não é? Era o rei daquela região. Lembra que nesse período Israel estava dividido. Haviam dois reis, Judá e o reino de Israel no norte. E esse homem de Deus, chamado Amós, está agora falando para o reino do norte. E veja, irmãos, Amós era do sul. E Deus tira Amós do sul e leva para o norte. É assim. Deus vai nos tirar da nossa casa. E vai dizer assim: olha, eu quero que você vá lá que tem alguém querendo, precisa da minha presença. Não é? Precisa da minha presença. Não é? Então esse texto é um texto interessante, irmãos, da palavra de Deus. Amós 7:8 diz: então o Senhor disse: eis que porei o prumo no meio do meu povo de Israel e não passarei mais por ele. Eu vou colocar um prumo no meio de Israel. Uma das coisas que me chama a atenção aqui é que este homem de Deus, Amós não era um profeta de profissão, digamos assim. Né? Amós não era um sacerdote com formação sacerdotal. Não. Amós não era esse homem.
Amós era, sim, um homem simples. Um homem do povo, digamos assim. Não é assim que a gente diz? Né? Um homem simples. E a Bíblia nos diz que este homem era um boiadeiro. Boiadeiro. Ele cuidava dos animais, ele cuidava do gado. Mas tem outra informação interessante a respeito deste homem. Aqui diz que Amós era um plantador de sicômoro. Quantos irmãos sabem o que é um sicômoro, irmão? Ah, uma figueira brava está aqui. Né? Zaqueu estava em cima dessa árvore. Não é? Zaqueu, desce depressa, pois na tua casa vou pousar. Não é? Este era Amós. Amós. Colhedor de sicômoro. Era uma figueira. E essa figueira não era uma figueira comum, qualquer. Essa figueira, irmãos, ela tinha algumas coisas interessantes. Ela tinha raiz muito profunda. Né? Firme. Firme. Tanto é que Zaqueu subiu no sicômoro, né? Não quebrou, não é? Com a subida de Zaqueu ali, naquele arbusto, naquele sicômoro, né? Então, uma coisa que a gente já aprende aqui de imediato é que essa figueira brava, vamos chamar assim, ela tinha galhos muito fortes. Mas tinha uma coisa interessante. Os frutos produzidos pelo sicômoro, ele é um fruto de qualidade inferior. Inferior. Por que a Bíblia traz isso para a gente? Não é? Porque, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que Amós era um homem comum, pobre, colhedor de sicômoro. Não era a principal fruta, não. Era coisa encontrada no mato, digamos assim. Quantos conhecem aqui a goiaba braba? É uma goiaba braba, né? É gostosa que é danada, mas tem gente que sobrevive com os frutos lá da terra, não é? Um homem simples. Um homem simples. Mas, queridos irmãos, foi exatamente esse homem simples que Deus levantou para falar para o seu povo naquele momento. Um homem simples. E Deus vai precisar de mim, Deus vai precisar de você. Porque Ele pode usar qualquer um, irmãos. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: Deus pode usar qualquer vaso, desde que esse vaso esteja limpo e vazio. Vazio. Deus pode usar qualquer um dos seus filhos. Então Deus escolhe agora quem? Amós. Amós, você tem que falar para o meu povo. E veja, ele agora foi para falar para um povo que, apesar de viver naquele momento prosperidade econômica, porque Israel era próspero naquele momento, espiritualmente aquele povo estava arruinado. Riqueza material, mas pobre espiritualmente. Mortos espiritualmente. Não é? Então, para que fosse demonstrada essa verdade no meio do povo de Israel, Deus agora diz assim: olha, Amós, eu vou lhe dar uma visão. Eu vou lhe dar uma visão para que você possa mostrar essa verdade para o povo. E Deus dá a visão do prumo. Esse é o contexto dessa história. Então eu quero conversar com vocês hoje, nessa manhã aqui, sobre esse prumo. O prumo de Deus. O prumo de Deus. Irmãos, o prumo de Deus, ele é o padrão pela qual Deus pode medir a nossa vida. Ele vai perceber se a nossa vida está alinhada ou não com a sua vontade. Com a sua vontade. O prumo de Deus. O prumo de Deus. E eu quero dizer para todos os irmãos que assim como Israel no passado, ele foi medido
pelo prumo de Deus, nós também certamente estaremos sendo medidos pelo mesmo prumo. Não somos diferentes, irmãos. Não somos diferentes. Então vejam, primeiro ponto, o contexto a respeito de Israel. Vivia o quê? Abundância material. Um povo bem financeiramente, digamos assim. Um povo equilibrado em suas finanças. Havia riqueza, havia comércio, havia muitas casas construídas luxuosamente, digamos assim. Muitas casas bonitas e algumas até extravagantes. Mas por trás dessa aparência de sucesso, o que acontecia? Havia idolatria no meio do povo. Apesar de demonstrar riqueza material, havia injustiça social. No meio daquele povo havia, naquele tempo, irmão, havia exploração dos pobres. É diferente hoje, né? É não, irmãos? Não é diferente. Foi exatamente numa situação como essa que Deus disse: eu vou colocar o meu prumo sobre Israel. Sobre Israel. Vou colocar o meu prumo sobre Israel. E o pior de tudo, havia falsidade na adoração. Israel adorava deuses falsos. E foi exatamente por isso que Deus chegou e disse assim: eu vou colocar o meu prumo no meio do meu povo. Eu vou verificar se este prumo está ou se essas pessoas estão vivendo de forma alinhada. Deus estava dizendo, irmãos, olha, eu vou medir esse povo para ver se esse povo está no padrão da minha justiça. Eu vou medir esse povo. Queridos, isso diz para mim e para você que Deus, Ele não olha apenas aquilo que nós fazemos exteriormente, por fora. Mas Deus, Ele quer saber a verdade do nosso coração. Deus quer saber como é que está a nossa vida lá por dentro. Quem é você quando você está só? Quem é você quando você está no escuro? Quem é você? Quais são as suas atitudes quando você está sozinho? É para a gente pensar. É para a gente pensar. Porque Deus, irmãos, Ele vê o íntimo do nosso coração. Deus sabe verdadeiramente o que tem no meu coração e no seu coração. Então Deus disse assim: eu vou colocar um prumo sobre Israel. Você sabe o que é um prumo, não sabe, irmãos? Então, todo mundo que trabalha com construção civil sabe o que é um prumo. O prumo, ele é um elemento essencial na obra de construção. Irmãos, nós botamos o prumo nessas paredes aqui, quando começamos a mexer com essa igreja. Misericórdia, irmãos. Ô prumo torto, não é? Desalinhada estavam essas paredes aqui. Não deu para corrigir 100%, mas ficou melhor não? Ficou melhor, né? Ficou mais lisinho, ficou mais... Não é? O prumo é um elemento, um instrumento usado na construção. E ele vai me dizer se a parede está o quê? Reta ou se ela está? Se ela está torta. Se ela está alinhada ou se ela está o quê? Desalinhada. Você coloca ele lá, baixa, e ali ele vai dizer como é que está, não é? Como é que está aquela parede. Agora tem uma coisa interessante no prumo. Muito interessante. É que o prumo, irmãos, ele nunca mente. O prumo não mente. Você não vai ver prumo fazendo curva. Não vai ver, não. Não existe. Ele não se curva para agradar o pedreiro, né? O pedreiro, mas
Dá um jeitinho aí, não é? Não. Ele vai dizer, tua parede está torta. Não tem jeito. O prumo não vai mentir. Ele não vai mudar por causa do vento, por isso é que ele é pesado. Por isso é que ele é pesado. Para que ele possa demonstrar o que realmente está acontecendo ali. O prumo não vai mudar, queridos, por causa da opinião das pessoas. Não, mas eu acho, não é bem assim, não é assim? Nós estamos vivendo nesse tempo, né? A sua verdade não é igual à minha verdade, por aí vai. Não é assim? Não, você pensa assim, eu penso do meu jeito, você pensa do seu. Mas o prumo da verdade de Deus, ele nunca vai mudar por causa da opinião das pessoas. Porque assim, queridos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso prumo espiritual. Se a tua vida está de acordo com assim diz a palavra de Deus, está no prumo. Está aprumado. Está aprumado. Porque a palavra de Deus é o nosso prumo. É ela que vai mostrar se eu estou alinhado, se você está alinhados, ou se nós estamos tortos diante de Deus. Como é que está a tua vida? Como é que está a minha vida? Isso que Deus está dizendo para mim e para você. Então, algumas aplicações para a nossa vida. Não é? Quais são as lições que nós podemos aprender desse prumo de Deus? Não é? E eu quero compartilhar algumas delas aqui com vocês nesta manhã de sábado. Primeira aplicação está relacionada ao prumo da verdade. Prumo da verdade. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Muita gente diz assim, cada um tem a sua verdade. Né? Alguma coisa pode ser verdade para você, mas para mim é diferente. A sua verdade é diferente da minha verdade. Cada um tem a sua verdade. Mas, queridos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra que há apenas uma verdade. E essa verdade é quem? Jesus Cristo. Ele é o padrão. Ele é o padrão. Jesus. Ele é o prumo. Ele é o prumo, ele é a verdade. Nós não podemos viver por opiniões. Nós precisamos viver pela palavra. Porque a palavra é luz. Porque a palavra vai iluminar o nosso caminho. A palavra vai guiar a nossa vida. Prumo da verdade. A verdade é Cristo Jesus. Se você está com Ele, você está com quem? Com a verdade. Com a verdade. Eu sou o que, irmãos? O caminho, a verdade, o que mais? E a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segundo ponto, ou segunda aplicação, a respeito do prumo de Deus, está relacionado com o prumo da justiça social. Justiça social. Como eu falei para vocês ainda agora, em Israel, os ricos exploravam os pobres. Havia exploração dos pobres. E Deus, ao olhar para aquela situação, Deus chega e diz assim, olha, eu não aceito isso. Não aceito isso. Eu não fiz vocês para que vivessem dessa forma. Eu não aceito esse tipo de coisa. Irmãos, da mesma forma que Deus se posicionou no passado com Israel, hoje também Deus, Ele nos chama para que nós possamos olhar estas coisas, irmãos. Deus diz para mim e para você que a maior religião, qual é a maior religião, irmãos? Cuide dos pobres, dos órfãos, da viúva. Cuide das pessoas. Sabe por quê? Porque não existe mais. Nesse planeta não existe nada mais importante do que gente.
gente. A gente gosta muito de animais lá em casa. Está tudo certo. A gente gosta de animais. Mas nada é mais importante do que gente. Cuide das pessoas. Deus está chamando esta igreja para que nós possamos cuidar dos necessitados. Deus está chamando esta igreja para que nós possamos estender a mão e que possamos ser justos com as pessoas. É isso que Deus espera de todo crente, irmãos. De todo crente. Justiça social. Uma terceira aplicação que eu faria desse texto está diretamente ligada ao prumo da adoração sincera. A adoração. E a gente sabe que no fim dos tempos, tudo está relacionado com o que, irmãos? Adoração. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Nós somos chamados, no tempo que nós estamos vivendo, para adorar o Deus verdadeiro. O Deus que fez. O Deus que tornou a criação algo possível. Ele fez todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Como é que está a nossa vida com relação à adoração sincera? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deus, ele não vai se impressionar com cultos bonitos. Entendam bem o que eu quero dizer para vocês. Deus, ele não vai se deixar impressionar com cultos bonitos se o seu coração está onde? Distante dele, irmãos. Não adianta. Você pode fazer um show aqui na frente. Não é? A gente pode ter tudo isso muito bonito. Mas Deus não vai se impressionar com isso se o meu coração estiver longe dele. Não adianta. Não adianta. O nosso coração precisa se aproximar de Deus, porque Deus, ele vê as intenções. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, irmãos. Assim, bem, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós somos julgados pelos nossos atos que cometemos ou pelas nossas intenções? O que vocês acham? O que vocês acham? Atos ou intenções? Jesus, ele é fantástico, né? Jesus é demais, digamos assim. Perguntaram para Jesus várias coisas, porque eles queriam pegar Jesus em uma falha, né? E ele disse certa vez para o povo, disse assim, olha, se você olhar para uma mulher com intenções impuras, você já pegou. Mas eu não tive ato nenhum com ela. Intenções. Quais são as suas intenções? Porque, irmãos, nós somos mestres em trapacear. O ser humano é assim. Às vezes nós nos aproximamos de alguém porque as nossas intenções estão no futuro. Eu vou aqui porque lá eu quero. Deus vê as nossas intenções. Quais são as intenções do teu coração? São boas as tuas intenções? Ou essas intenções apenas nos levam para o depois? Não é? Eu vou me aproximar do vereador porque
Tem uma verba lá que eu estou querendo esse negócio. Quais são as suas intenções? Quais são as verdadeiras intenções que você tem em adorar a Deus? Eu vou para a igreja porque Deus vai me abençoar, eu vou me enriquecer. Quais são as intenções? Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Por que você está aqui? Deus pesa as nossas intenções. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade. É esse tipo de adorador que Deus está buscando. O prumo da adoração sincera. Por que eu faço o que eu faço? Por que objetivos eu faço o que eu faço? É apenas para ver o meu nome revelado? Lá na porta, lá na frente, no alto-falante da igreja, sei lá. Quais são as verdadeiras intenções do meu e do seu coração? Prumo de Deus. Prumo de Deus. Por que eu faço o que eu faço? E um quarto ponto, uma quarta aplicação que eu faria nessa manhã, seria com relação ao prumo da santidade, irmãos. Não é? Da santidade. O mundo que nós vivemos é um mundo maluco. Né? Nós vivemos um mundo de relativismo. Não é? De relativismo. O que é correto para você, isso é relativo para mim. A sua verdade é diferente da minha verdade. Nós vivemos em um mundo onde tudo é permitido. Vivemos em um mundo em que tudo é normal. É assim ou não é? É. Porque o erro para você pode ser verdade para mim. É assim que as pessoas dizem. É assim que as pessoas dizem, irmãos. Mas Deus, Ele continua exigindo santidade do seu povo. Continua. Deus não muda, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eternamente. Deus vai exigir santidade do seu povo. 1 Pedro, capítulo 1,16, diz assim: sede santos por quê? Eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Deus quer preparar um povo para a sua volta. E não tem jeito, irmãos. Sede santos porque Deus é santo. Deus é santo. E o último ponto, para a gente finalizar, eu intitulei como prumo do juízo e da misericórdia de Deus. Prumo do juízo e da misericórdia. O prumo, ele sempre vai apontar para o que está certo. O prumo sempre vai dizer, isso está certo. O prumo sempre vai dizer, isso está errado. Não tem jeito. Não existe aqui, irmãos, em cima do muro. Não, está ali, mas mais ou menos, né? Não. O prumo de Deus, ele vai sempre apontar para aquilo que é certo, para aquilo que está errado. E isso eu e você, nós vamos sentir, irmãos. Qualquer ser humano sabe disso. Nós sabemos o que é certo porque isso já está dentro de nós. As pessoas, quando fazem as maldades na vida e fazem os seus erros, elas sabem que aquilo está errado. Creia nisso. Creia nisso. Elas já sabem que está errado. Mas o que eu queria enfatizar com os irmãos aqui nessa manhã é que se porventura as coisas estiverem erradas, irmãos, eu quero dizer para você que ainda é tempo de corrigir. Para mim e para você ainda existe oportunidade. Não é? Deus está dizendo a mim e a você que a sua graça está estendida sobre o seu povo. Está estendida sobre o seu povo. Se você está ouvindo essas coisas, irmãos, creia. Os braços de Jesus ainda estão abertos para receber a mim e a você. Ainda existe graça.
ainda existe oportunidade para mim e você corrigir. Porque, irmãos, o pedreiro, ele corrige a parede enquanto ela está sendo levantada. Não importa a altura que esteja a sua parede, dá para consertar. Dá para consertar. Deixe que Deus possa colocar o prumo da sua palavra na sua vida. Porque se você se alinhar por esse livro sagrado, a sua vida vai ser diferente. A sua vida vai ser diferente. Lembre-se dessa frase, irmãos. O pedreiro corrige a parede quando ela está sendo levantada. Todos nós somos paredes tortas, que carecemos do prumo de Deus, para que possamos alinhar a nossa vida de acordo com assim diz o Senhor. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. Talvez por um curto espaço de tempo. Porque nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Não estamos vivendo o tempo do fim. Estamos vivendo o fim do tempo do fim. O julgamento de Deus, irmão, já aconteceu. Começou desde o passado. Está vindo. Desde 1844. Começou, abriram-se os livros. O juiz agora começou de Adão até o último que estiver em pé. Não é? Está vindo de lá para cá. Está vindo de lá para cá. Mas nós estamos vivendo nesse restante da graça de Deus para com o povo desse planeta. Portanto, vamos aproveitar essa graça para a gente consertar aquilo que está torto, irmãos. Vamos procurar alinhar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Hoje é tempo de graça. Hoje é tempo de endireitar aquilo que está torto. Não é? Eu queria finalizar dizendo para os irmãos que Deus ele colocou um prumo no meio de Israel. Deus fez isso. Mas Deus também está colocando este prumo no meio da sua igreja hoje. Hoje. Todos nós precisamos ir para o céu. Todos nós precisamos ir para o céu. Por isso nós precisamos deixar que o prumo de Deus possa nos apontar onde é que a gente está falhando. Para que a gente possa aproveitar dessa graça de Deus e possamos corrigir a nossa vida. Assim como Deus fez no passado, Ele está fazendo com a sua igreja hoje. Está fazendo com a sua igreja hoje. A pergunta que eu e você precisamos fazer é: se Deus colocar o prumo na sua vida agora, o que Ele vai encontrar, irmãos? Que tipo de edifício você está construindo? Que tipo de edifício? Para a honra e glória do Senhor? Lembre-se, uma parede reta, uma parede torta, o prumo de Deus vai dizer como é que ela está. O prumo de Deus vai dizer como ela está. Como é que está a tua vida? Pastor, a minha vida está meio embaraçada, está meio complicada. Está torta. Não é? Deixa Deus, irmãos, corrigir essas coisas. Não tenha medo de passar pelo prumo de Deus. Porque quando você passa por aí, que você vê algum erro, você diz para a pessoa: rapaz, dá uma olhada desse lado aqui. Tu olhou desse lado aqui? Ixi, rapaz, eu não tinha olhado, não. Há tempo de corrigir. De corrigir. Meu apelo, querido irmão e querida irmã, é que nós tenhamos sempre este senso de que estamos diante de um Deus que nos ama. Deus nos ama. E Ele já demonstrou isso. Além do imaginável. Além do imaginável. Mas, queridos irmãos,
Deus, Ele é justo. Deus é justo. Deus, Ele não pergunta se você é melhor do que as outras pessoas. O que Deus pergunta é se a sua vida está alinhada com a sua palavra. Não meça a sua vida pela vida das outras pessoas. Mas você precisa usar o prumo. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Quantos dos que estão aqui gostariam de dizer assim, Senhor, essa parede precisa ser corrigida. Eu preciso mudar alguns hábitos. Eu preciso ser diferente. Eu preciso que o Senhor possa alinhar a minha vida. Portanto, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor está me dando. Irmãos, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer. Ele não vai fazer aquilo que eu quero. Ele não vai fazer aquilo que você quer. Mas Ele vai fazer o suficiente para mim e para a sua salvação. Que Deus abençoe essa igreja maravilhosa. Que possamos sair daqui nesta manhã com a certeza de que fomos perdoados por Deus. E que temos a oportunidade de viver uma vida diferente a partir do conhecimento que a sua palavra nos concede. Deus abençoe cada um de vocês. E se esse for realmente o desejo do seu coração, gostaria que você ficasse em pé, para que a gente possa finalizar e depois orar juntos, para que Deus possa alinhar a nossa vida pela reta linha da palavra de Deus. Pai querido que está no céu, obrigado pela tua palavra. E essa mensagem que o Senhor nos trouxe nessa manhã, Senhor, ela sirva de alerta para a nossa vida. Porque queramos ou não, todos nós passaremos pelo prumo da palavra de Deus. O Senhor está nos orientando, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Senhor, sonda o coração de cada um dos teus filhos que aqui estão. E se porventura, Pai, as falhas da nossa vida estejam atrapalhando o nosso relacionamento contigo, Pai, por favor, coloca o prumo da tua palavra, para que possamos ser orientados, para que saiamos do caminho da morte e venhamos a regressar ao caminho da vida. A tua igreja está aqui, cada um dos teus filhos tem as suas dificuldades. Portanto, Senhor, sonda o coração de cada um de nós. Que possamos entender que estamos vivendo tempo emprestado. Que a nossa vida ela é como um sopro. Estamos agora e daqui a pouco não mais. Portanto, Senhor, alinha-nos de acordo com o teu querer, de acordo com o teu efetuar. Abençoa as famílias desta igreja, aqueles que estão passando por dificuldades, que sejamos um braço do Senhor para levantar essas pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E enquanto estamos levantando a parede da vida, Senhor, que o Senhor possa intervir para que a tua vontade seja satisfeita nesse templo que sou eu e cada um dos teus filhos que aqui estão. Possamos reconhecer que somos templo do teu Espírito, mudarmos a nossa vida, porque se assim o fizermos, Senhor, certamente
O Senhor nos guiará. E o propósito pelo qual cada um de nós fomos feitos será alcançado. Livra-nos de pecar contra Ti. Leva-nos em paz para os nossos lares. Confirma a salvação na vida de todos nós. São bênçãos que pedimos agradecidos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.